10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, agora para finalizar a aula nós iremos para questões de Enem, tá bom? Então, uma questão do Enem da provinha de 2019, que diz o seguinte: considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por regiões conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Olha aqui o gráfico. Se observarmos no gráfico, as duas maiores produtoras é a região sul, com 37,2, e centro-oeste, com 38,3. E elas duas juntas deveriam produzir 119,8 milhões de toneladas em 2018. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país, o sudeste corresponde a 14,4%, foi um valor mais próximo ou seja, de acordo com o que foi dito aqui, a região sudeste, a produção da região sudeste foi um valor mais próximo de que? As alternativas aqui, A, 11,4 toneladas, B, 13,6, C, 15,7 e assim por diante. Então vamos lá, a solução dessa questão. Então, entendendo aqui a questão, certo? O que foi dito aqui, os dados que nós podemos escolher é que as duas maiores regiões, os dois maiores produtores juntos, produzem 119,8 milhões de toneladas. Então, as duas maiores regiões é a sul e centro-oeste. Elas duas juntas produzem isso. Então, baseado nessa informação, quanto vai produzir a região sudeste, sabendo que ela produz, o correspondente a ela é 11,4%. Então, a solução é essa. Inicialmente, juntamos as porcentagens referentes às duas regiões maiores produtoras, que é o sul e o centro-oeste. 37,2 mais 38,3, resultando em 75,5%. Essa porcentagem corresponde a 119,8 milhões de toneladas, é o que foi dito aqui. As duas juntas correspondem a 119,8 milhões de toneladas. Daí, faremos uma proporção com a região pedida, no caso, a sudeste, que é 11,4%. Então, vai ficar assim, 75,5%, que as duas regiões juntas, sul e centro-oeste, corresponde a 119,8 milhões. Então, 75,5% está para 119,8%. Agora, a região sudeste, que é 11,4%, está para que produção? Está para uma produção X. Então, vamos aqui agora aplicar a propriedade fundamental das proporções, é o meio pelos extremos, e aí nós teremos aqui, 75,5 vezes x igual a 11,4 vezes 119,8. Resolvendo essa equação no primeiro grau, teremos 11,4 vezes 119,8 é igual a 1.365,72. O 75,5 está multiplicando, passa dividindo, e aí quando nós dividimos, o valor de x é 18,08. Então, essa é a produção estimada para a região sudeste. Observando as alternativas, 18,8 está mais próximo de 18,1. Logo, a alternativa correta é a letra D, 18,1. Mais uma do Enem 2019. Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessa as várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural,
que envolve a medula espinhal. Então, a primeira informação aqui é para contextualizar a questão. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável, certo? Então, contextualizando o problema, nenhum dado a ser calculado ainda. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento X da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Aí está aqui o gráfico. Então, o que acontece é o seguinte. A agulha, aqui é o valor X em milímetros. Então, aqui é o percurso percorrido pela agulha, que vai de 0 até 32 milímetros. A força aplicada está aqui no eixo vertical, que vai de 0 a 12 newton, certo? Lembrando que o percurso que a agulha vai percorrer tem que manter uma velocidade constante. E para isso, nós podemos observar no gráfico que a força aplicada ela vai aumentar ou diminuir de acordo com o tecido encontrado, sendo que em alguns momentos ela se mantém constante, certo? Então vai aumentando, diminuindo ou sendo constante de acordo com o tecido que está sendo rompido pela ponta da agulha. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Aí tem aqui as alternativas: AB, segmento AB, o segmento FG, o segmento EF, o segmento GH ou segmento HI, certo? Então, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se em qual segmento, certo? Então, pelo gráfico, nós vamos observar em que segmento, certo, foi necessário uma maior força a ser aplicada. Então, a solução, está aí o gráfico. E aí nós temos, o objetivo é encontrar o segmento com a maior resistência para a penetração da agulha. Para encontrar esse segmento, vamos analisar os segmentos destacados, que são as alternativas que lá estão na questão. Primeiro, no segmento AB, a força aplicada ela é crescente. Como nós podemos observar, ela é crescente, variando de 0 a 12 newtons. Então, ela começa em 0 e aí ela chega a 12 newtons, sendo aplicada a força máxima, que é de 12 newtons, em um único ponto. Nesse período nesse intervalo de A a B, certo? Nesse segmento de A a B, a força máxima de 12 newtons ela só é aplicada nesse ponto B. Antes dela, é aplicada uma força menor. No segmento FG, está aqui, a força aplicada também é crescente e varia de 8 a 12 newtons. Então, ela já começa em 8 e chega a 12. Porém, mais uma vez, a força máxima aplicada de 12 newtons, ela é posta, né, em um único ponto, no caso aqui no ponto G. No segmento EF, está aqui, a força aplicada ela é constante, de 8 newtons, certo? Em todo o percurso. Então, aqui é uma força aplicada de 8 newtons. No segmento GH, que é o que está aqui em cima, a força aplicada também é constante, sendo de 12 newtons em todo o período. Olha só, hein? 12 newtons em todo o período, certo? Em todo o percurso, em todo o segmento de GH. Então, está se desenhando aí a alternativa correta, né? E no segmento HI, certo? Que é esse último aqui, a força aplicada é decrescente e varia de 12 a 3 newton. Então, ela começa em 12 e vai diminuindo, certo? Para 3 newton. Observando os 5 intervalos citados,
podemos perceber que a maior força aplicada é de 12 N e ela se aplica em 3 intervalos. No intervalo AB, ela chega a 12 N, FG chega a 12 N e GH também está em 12 N. Porém, no segmento AB, a força de 12 N é aplicada em um único ponto, somente no ponto B. Ó. Então, na parte anterior a esse ponto, certo? Na parte anterior do segmento, anterior a esse ponto, a força aplicada ela não é a maior, certo? Então, esse não é o segmento que exige uma maior força aplicada. O mesmo ocorre com o segmento FG, ó, da mesma forma. A força máxima ela é aplicada em um único ponto, no ponto G, só que anterior a ele, a força aplicada não é a máxima, certo? Porém, no segmento GH, a força de 12 N é aplicada durante todo o percurso. Ó. Então, nesses 2 milímetros aqui, ó, que se exige uma maior força aplicada, certo? De 12 N. Logo, o segmento que exige a maior força é o segmento GH, certo? Que é constante. No caso, exigindo aí uma força constante de 12 N. E, portanto, a alternativa correta é a letra D. Bom, essa foi a aula de hoje. No mais, hashtag fique em casa.